Olá! Hoje nós iremos continuar a estudar o Livro dos Espíritos nas questões 154 a 162, que tem como título Separação da Alma e do Corpo. Kardec começa esse tema perguntando aos espíritos se a separação da alma e do corpo é dolorosa. E os espíritos respondem que não. Frequentemente, o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber, como se fosse uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma ou a cessação da vida se verificam simultaneamente. Mas, em todos os casos, o instante que os separam é muito curto. E como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames. Liames é aquilo que liga, que une, como se fosse um laço que retinham a alma. Se desprendem gradualmente. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo físico pelo seu envoltório material, também chamado de perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo físico e não deste envoltório. Ele se separa apenas do corpo físico quando cessa a vida orgânica, permanecendo ainda com o espírito. Esta separação se opera gradativamente, com lentidão variável segundo os indivíduos, segundo a preponderância, ou seja, do apego que o espírito deu à matéria durante a vida. Quanto mais o espírito estiver apegado à matéria, mais sofrerá para se separar dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. Então, quanto mais buscarmos compreender e trabalharmos esse desprendimento, mais tranquila será esta separação. Através de vários relatos obtidos sobre espíritos observados no momento da morte, provam que persiste também o apego entre alma e o corpo. Não só o apego aos bens materiais, às pessoas e aos títulos que aqui conquistamos, mas o corpo físico também somos apegados, tornando esse momento muito penoso, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Claro que estes casos é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicidas. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica, lá na agonia. Às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Mas que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem: depende. Se fizeste o mal, com desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não recai nenhum olhar de julgamento sobre ele. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que o tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que haviam perdido de vista durante a passagem pela terra, bem como os que se encontram ainda encarnados, que vai visitar.
Mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1858, tem uma matéria com o título Um Espírito em seu próprio funeral. Lá obtemos a oportunidade de entendermos a importância do nosso papel, ora como espíritos encarnados, ora como espíritos desencarnados. Nosso papel diante de nós mesmos e diante do outro, como devemos nos comportar e nos prepararmos para tal momento. Neste momento tão difícil, o qual a Terra se encontra, se faz necessário conhecermos esse mecanismo para trabalharmos primeiro em nós o desprendimento que insistimos em conservar, como dar a nossa contribuição aos espíritos que passaram e passam por este momento, buscando nos apropriar do sábio conselho do nosso modelo e guia Jesus. Há uma passagem do livro de Richard Simonetti que gostaríamos de compartilhar, onde ele relata que havia uma família muito feliz, um rabi, sua esposa muito dedicada e 2 lindos filhos. E este rabi, por obrigações religiosas, teve de se ausentar por um bom tempo, ficando fora por quase um mês, deixando ali a sua esposa e os filhos. Imagine só, 2 filhos bons, amorosos, obedientes, dedicados aos pais. E num acidente que houve em sua cidade, os 2 morreram, os 2 desencarnaram. Não podemos imaginar o tamanho da dor desta mãe. Lembrando que além de perder os 2 filhos, estava ali sozinha, pois o marido não estava. E naquela época não havia meio de comunicar o fato ocorrido, apenas aguardar o seu retorno. Passado alguns dias, a mãe tomou-se de nova tristeza, nova preocupação, pois não sabia como daria notícia ao seu esposo, pois ele era um homem muito nervoso e há pouco tempo havia sofrido uma cirurgia. Temia perdê-lo ao dar a notícia. Então, com todo o seu coração, ela pediu em oração a Jesus para que a ajudasse a encontrar a melhor forma para dar a notícia a seu esposo. E veio a intuição. Dias depois, ele retorna, cumprimenta a esposa, mas logo pergunta: mulher, onde estão os nossos filhos? A mulher responde com todo carinho: meu amor, você me parece muito cansado. Vá tomar o seu banho enquanto eu termino o jantar. Já sentados ali na mesa, novamente o rabi questiona e pergunta: mas mulher, aonde estão os nossos filhos? Eles não costumam ficar tão tarde assim na rua. A mulher responde: não se preocupe, mas antes eu gostaria que você me ajudasse com um problema. Então ele fala: mas que problema? E ela conta: na sua ausência me foi emprestado 2 joias e eu me afeiçoei demais a elas e não quero devolvê-las. Já começando a se exaltar, o rabi diz: como assim não quer devolver? Mulher, se não é seu, tem que devolver. Nossa família, apesar de humilde, é muito honesta. Se não é seu, tem que devolver. Assim são os nossos valores ensinados aos nossos filhos. E ela docemente responde: você não está entendendo, meu amor. As joias são lindas demais e eu não consigo me desapegar dela. O rabi, ainda não entendendo, diz: não tem jeito não, mas eu vou te ajudar. Amanhã logo cedo nós iremos lá e devolvemos essas joias. Mas, quem sabe, será que nós não poderíamos comprá-las? A mãe, com os olhos marejados, diz: não estão à venda, meu amor. Não são joias que se compram. Sendo assim, não vejo outra solução. Vamos amanhã bem cedo devolver estas joias. Está encerrado. E nesse instante, a mãe diz: você está certo, meu amor. Vamos devolvê-las. Aliás, elas já foram devolvidas. Estas joias eram os nossos filhos e foram devolvidas ao legítimo dono, Deus.
O Rabi cai em si e reflete toda a conversa e vê que a esposa tinha razão. Chora, mas não se revolta. Se abraçam e compreendem que nem tudo lhes cabe conhecer no momento. Compreendem o que eles podem fazer naquele instante é dar força um para o outro para que eles consigam passar da melhor forma aquela dor. A única certeza que temos é que um dia chegará a nossa hora ou a hora daqueles os quais amamos. Então, o que nos cabe é buscarmos entender este mecanismo para nos fortalecermos para o momento inadiável. Pois aqui nesse plano ou no outro necessitaremos de entendimento, aceitação e muito equilíbrio. Que possamos refletir a lição de hoje colocando muita paz em nossos corações. Muito obrigada.